a indicação, né, do meu nome para a Brovete, pela Brovete ter aceito o meu nome para essa palestra. Fatores prognósticos são um tema de pesquisa que eu tenho trabalhado há um certo tempo, que eu gosto bastante, então realmente eu fico muito feliz com o convite para falar sobre esse tema. Como nós já tivemos hoje o dia todo de palestras, falando praticamente sobre todos os aspectos básicos do hemangiosarcoma, eu optei por ir direto ao ponto. Então, eu não vou fazer nenhuma introdução relacionada ao hemangiosarcoma, que eu acho que assim a nossa discussão ela fica mais produtiva. Então, para a palestra de hoje, eu basicamente dividi ela em dois objetivos para que vocês possam compreender melhor o andamento da palestra. A primeira coisa é, eu acredito que vocês, no decorrer do dia, conseguiram perceber que o hemangiosarcoma ele não tem muito fator prognóstico e é muito discrepante os diferentes estudos, os resultados desses diferentes estudos em relação a fatores prognósticos do hemangiosarcoma. Então, por que isso acontece? Então, meu primeiro objetivo é que vocês consigam entender a dificuldade de estabelecer o marcador prognóstico para o hemangiosarcoma. E o segundo, que é até relativamente curto devido à pequena quantidade de literatura na veterinária, é conhecer o estado da arte sobre os marcadores prognósticos para o hemangiosarcoma canino. Então, começando aí do primeiro objetivo, por que é tão difícil trabalhar com hemangiosarcoma? Então, de um ponto de vista clínico, acredito que todo mundo aqui tem uma certa experiência com hemangiosarcoma e sabe como é difícil trabalhar com esse tipo de tumor. Então, chega lá um paciente na clínica, muitas vezes com ruptura do tumor, com hemoperitônio. Então, nós temos uma certa dificuldade até a abordagem desse paciente. Isso acontece por diferentes motivos que foi discutido hoje, durante esse dia, mas do ponto de vista de marcador prognóstico, isso também tem uma interferência muito grande. Então, de uma forma geral, o hemangiosarcoma, vou pegar minha caneta aqui, ele costuma ter muitas áreas de necrose intratumorais. Então, como ele é um tumor, quando eu olho lá na histologia, ele tem boa parte do tumor com área de necrose, é difícil determinar uma área específica para estudar e trabalhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é difícil replicar isso nos diferentes tumores dentro do mesmo estudo. O que isso significa? Às vezes eu pego um hemangiosarcoma, eu consigo fazer uma macroscopia do tumor, fazer secções desse tumor e delimitar uma boa área para estudo, mas o outro eu já não consigo, porque ele tem muita necrose, por exemplo. Outro ponto importante são as áreas de hemorragia. Assim como ele tem muitas áreas de necrose, ele é um tumor vascular, como já foi falado hoje durante todo o dia. Então, ele costuma ter grandes galerias, cavitações cheias de sangue. E mesmo que, durante a macroscopia, nós tentamos aí evitar essas áreas, nós não conseguimos. Então, muitas vezes, quando eu faço uma lâmina do hemangiosarcoma para tentar estudá-la, eu vejo áreas de necrose e áreas de hemorragia. Então, esse é o grande problema. E, por último aqui, nós também temos regiões de hematomas, que muitas vezes no hemangiosarcoma esplênico, ele pode inclusive ter o diagnóstico dificultado por essas áreas, porque você tem um tumor com dimensões muito grandes, que você tenta fazer diferentes secções, e você acaba tendo um resultado pouco conclusivo. Então, por conta dessas características desse tumor, é muito difícil estabelecer marcadores, estabelecer metodologias e estudar aí para o hemangiosarcoma diferentes marcadores prognósticos. Vou passar aqui. Então, como vocês podem observar, essa aqui é uma imagem de hematoxina e eosina. O meu foco aqui não é vocês observarem aí, nem entenderem de maneira específica essa imagem, mas se vocês observarem, veja que eu tenho aqui grandes áreas cheias de hemácia. Então, aqui eu vou ter essa pequena região aqui de células aí endoteliais neoplásicas. Então, veja a quantidade de sangue que eu tenho comparado à quantidade de célula tumoral. Veja, eu vou ter que basicamente essa área com célula tumoral, certo? Então, proporcionalmente, em uma secção, eu tenho muito mais hemorragia e sangue do que célula tumoral. Então, se eu quero extrair, por exemplo, DNA, se eu quero extrair RNA, ou se eu quero fazer um marcador imunistoquímico, eu tenho uma área tumoral muito pequena para fazer a avaliação. Então, esse é o nosso grande problema. E, na maioria das vezes, eu estou extraindo, né, DNA, RNA, ou avaliando na imunistoquímica áreas de necrose ou hemorragia. Então, o primeiro ponto é o quão fidedigno é esse resultado, visto que boa parte do tumor é baseado em áreas de hemorragia e de necrose. Ou seja, isso significa que muitas vezes nós encontramos proteínas ou genes associados à necrose em si, e não ao crescimento tumoral ou outras atividades tumorais. Então, esse é o principal ponto. E aí, com isso, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade de utilizar métodos, por exemplo, para contar ou determinar uma porcentagem de célula. Porque eu faço uma imunistoquímica, eu olho uma área e só tem hemorragia ou necrose.
Então, tem uma pequena quantidade de células. Então, como que eu vou conseguir avaliar isso? Esse resultado vai ser fidedigno se esse tumor ele tem essa característica específica. Além disso, se eu tento fazer um estudo genético, nós temos dificuldade de extrair material genético dessa amostra que represente a neoplasia. Isso que boa parte vai ser o quê? Hemorragia e necrose, mais uma vez. Então, com isso, tem muita dificuldade de ter no mesmo estudo a avaliação de marcadores e a avaliação de sobrevida dos pacientes. Por isso, se vocês fizerem uma busca rápida no PubMed, vocês verão que a maior parte da literatura veterinária do hemangiosarcoma são estudos retrospectivos de sobrevida e questões clínicas do paciente. Então, um grupo, ou grupos, né, vários centros se juntaram, pegaram todos os casos de hemangiosarcoma e verificaram o que eles encontraram naquele grupo ali de pacientes. E isso, para nós, é muito pobre do ponto de vista de identificação de marcador prognóstico. E aí, eu separei aqui basicamente os diferentes, né, hemangiosarcoma esplênico e cutâneo, porque tem uma certa diferença. Eu vou começar aqui a falar com vocês agora sobre o hemangiosarcoma esplênico. Então, aqui, de uma forma geral, nós temos uma falta de marcadores prognósticos clássicos para o hemangiosarcoma esplênico. Então, por exemplo, quando nós falamos em relação a esses marcadores, um dos fatores prognósticos mais clássicos é o estadiamento. Então, de uma forma geral, os diferentes estudos concordam que o estadiamento ele tem uma relação com a sobrevida como fator prognóstico. Nós vamos discutir isso melhor em alguns estudos, mas esse é o primeiro ponto. Aí outros estudos tentaram determinar, por exemplo, o índice mitótico. Então, determinar o índice mitótico do hemangiosarcoma e aí, com isso, saber se a sobrevida a partir de um cutoff é maior ou menor. Mas entra aquele problema. Qual área que eu vou avaliar? Tem tanta hemorragia e necrose, qual parte do tumor que eu vou selecionar? Por isso, o índice mitótico, também vou mostrar isso para vocês, ele tem pouca reprodutibilidade. Poucos estudos seguintes conseguiram mostrar que realmente o índice mitótico ele é importante. Aí nós temos a questão da ruptura e do hemoperitônio, ou em relação ao paciente ele chegar, né, com o hemoperitônio aí, você conseguir identificar essa ruptura desse tumor, que pode acontecer também em casos benignos. Então, foi discutido bastante isso hoje, então eu não vou entrar também de maneira profunda nesse tema, mas muitas pessoas acreditam que quando ele vem, né, após uma ruptura, ele tem um prognóstico pior por diferentes características, mas ainda assim faltam estudos que comprovem que isso efetivamente é um fator prognóstico. E o mais curioso, isso eu acho realmente curioso em relação ao hemangiosarcoma, é que praticamente não tem estudos prognósticos com marcadores imunistoquímicos no hemangiosarcoma esplênico. Então, se eu falo de mastocitoma, tumor de mama, linfoma, nós conseguimos encontrar um número muito grande de estudos. Mas quando nós falamos do hemangiosarcoma, nós temos pouquíssimos estudos relacionados a fatores prognósticos. Então, eu comecei a trazer aqui para vocês, como eu disse, eu tentei ter uma abordagem mais direta e mais prática, para nós tentarmos determinar aí, principalmente amanhã na mesa redonda, o que nós temos de importante. Então, nós temos esse estudo aqui, que como vocês podem observar, tem um número grande de amostras, devido aí ao período amostral de 2001 a 2012. Então, eles têm 208 casos, então realmente é um número muito grande, né, de pacientes avaliados, e aí eles fizeram aqui diferentes avaliações. Então, eles pegaram todas as informações clínicas que eles tinham e cruzaram essas informações clínicas com a sobrevida dos pacientes, para tentar determinar o prognóstico deles. Veja aqui que curioso em relação a esses pacientes. Eles têm aqui, ó, apesar deles terem 208 casos, eles têm 154 pacientes que foram submetidos apenas à cirurgia. E aqui, vamos pensar que 1/3 dos pacientes foram submetidos à cirurgia e à quimioterapia. Então, um número muito menor de pacientes. E o que acontece? Eles, quando cruzaram esses dados, eles encontraram que apenas o estadiamento clínico foi um fator prognóstico. Todo o restante que eles avaliaram não teve associação forte aí nesse estudo. Então, esse é um ponto muito interessante, principalmente quando nós juntamos os pacientes que foram submetidos só à cirurgia e quimioterapia. A Karen falou muito bem sobre isso, até dessa questão realmente dessa diferenciação, o quanto o paciente tem benefício, mas nós temos um grupo relativamente heterogêneo. E com um número grande de amostras, nós esperávamos ter o quê? Informações prognósticas mais fortes, considerando o total de pacientes, mas a gente acaba tendo só o estadiamento clínico como um fator prognóstico importante.
Seguindo aqui, esse estudo com 35 casos, isso é o que mais representa o hemangiosarcoma. Veja que aqui tem um período amostral grande, de 2001 a 2013. Então, tem 12 anos de estudo retrospectivo para ter 35 casos. Então, se vocês procurarem também, vocês vão poder identificar que a maioria dos estudos tem um número muito pequeno de pacientes, que nós entendemos também o motivo disso. E aí, em relação a esse estudo, veja que eles também fizeram várias avaliações e eles não encontraram nenhum fator prognóstico associado ao hemangiosarcoma. Então, aqui, incluindo o estadiamento nesse estudo, não teve associação, provavelmente devido ao número pequeno amostral que eles tiveram. Seguindo aqui, esse estudo que fez uma avaliação aí de pacientes com hemangiosarcoma também só esplênico, e eles fizeram avaliação nos pacientes, e aí eles conseguiram verificar que o estadiamento clínico foi prognóstico, então os pacientes com estadiamento clínico avançado, eles tinham pior prognóstico, e de uma forma geral, os cães que receberam quimioterapia, eles tiveram uma maior sobrevida, certo? Então aqui é um ponto importante, porque começa a falar sobre a quimioterapia, ela tendo um certo impacto na sobrevida aí do paciente. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui começa um ponto muito importante. Quando nós falamos do estadiamento, que eles encontraram uma diferença estatística, a maioria dos estudos acaba tendo o mesmo padrão, que é o quê? Nós temos para o hemangiosarcoma aqui, pessoal, só esplênico, os estádios 1 e 2, eles acabam se misturando e separando do estádio 3. Então, os pacientes com estádio 3 têm pior prognóstico. Por isso, eu devo ter colocado algum trabalho sobre isso, vocês podem verificar que muitos estudos tentam ser um pouco mais homogêneos e colocarem, por exemplo, só pacientes de estadiamento 2. Então, todos os estudos que mostram que o estadiamento ele tem uma relação prognóstica, tem 1 e 2 versus 3 que se separa. Isso é um ponto muito interessante, porque no estádio 3 o paciente vai ter metástase à distância. E se nós formos pensar sobre isso, é quase que óbvio que a metástase à distância ela vai trazer para o paciente um pior prognóstico. E um outro ponto muito importante é que, numa curva de sobrevida, eu não sei se é familiar para todo mundo, cada vez que a curva faz uma descida, tipo uma escadinha decrescente, ali, cada vez que ela cai, é um paciente que veio a óbito. Então, se você pegar aqui, a maioria dos pacientes desse estudo, veja aqui, ó, são pacientes de estadiamento 1, enquanto pacientes de estádio 3, veja aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, um número muito menor de pacientes. Então, esse é um ponto muito importante. E ainda, ele mostra que os pacientes que fizeram tratamento com a doxorubicina tiveram uma sobrevida melhor do que aqueles que não fizeram. E aqui traz um outro ponto crítico que é muito importante. Muitos estudos têm essa correlação, mas aí eles não mostram em qual agrupamento aqui tá os pacientes do estadiamento 3. Então, esses pacientes de estadiamento 3, será que eles foram para o grupo da doxorubicina ou para o grupo só da cirurgia? Ou ele está distribuído de maneira homogênea entre os dois? Normalmente, os estudos não trazem essas informações tão detalhadas. Isso é um ponto muito importante a ser considerado, porque às vezes esses pacientes de estadiamento 3, eles estão fazendo a sobrevida diminuir de um grupo de pacientes. E aí, pessoal, continuando aqui nessa avaliação, nós temos um estudo aqui relativamente recente, de 2021, do Modiano. O Gianni Modiano é um dos pesquisadores na atualidade que mais trabalham, né, com hemangiosarcoma. Vocês podem ver aqui que ele fez um estudo retrospectivo de 2004 a 2016, com 70 cães, e ele pegou todos os dados clínicos do paciente, incluindo resultados de hemograma, bioquímico, informação histopatológica, pegou tudo que tinha dos pacientes e ele cruzou aí com a informação sobre a vida desses pacientes. E aí ele encontrou que os pacientes com estadiamento 3 têm pior prognóstico, confirmando aquilo que já era relatado pela literatura. Então, se eu recebo um paciente para atendimento, ele chega ali e eu consigo estadiá-lo e determiná-lo que no momento do diagnóstico ele é estadiamento 3, esse paciente tem pior prognóstico, certo? Então, isso parece ser realmente uma coisa recorrente na literatura e um dado mais consistente. E aí ele trouxe um dado novo, que não teve uma estatística muito forte, mas ele traz que a presença da trombocitopenia poderia estar associado a um fator prognóstico. Mas como é um estudo muito recente de 2021, nenhum estudo sequente validou esse dado. Então, nós não sabemos aí exatamente se é realmente uma informação, é algo relativamente recente. Então, aqui, nós ficamos com os pacientes com estadiamento 3, como aquele grupo de pacientes que tem pior prognóstico. Aqui,
trazendo mais trabalho para vocês relacionados a esse tema, já é um trabalho de 2022, então tentei pegar também trabalhos assim, dos mais antigos aos mais recentes, aqui mostrando que eles tentaram fazer uma avaliação prognóstica de pacientes que tinham aumento de linfonodo external. Eu achei realmente esse trabalho muito curioso, porque eles focaram no linfonodo external, relacionado aí ao prognóstico e até a malignidade de lesões esplênicas. E eles fizeram, obviamente, outras avaliações. Esse estudo não se baseou só nesse achado dos linfonodos externais, mas esse estudo, infelizmente, também não achou nenhum fator prognóstico importante a ser aplicado aí para os pacientes com hemangiosarcoma. E a hipótese dele, né, de que o aumento do linfonodo external poderia ter uma relação, realmente foi nula, porque ele não encontrou uma associação. Continuando aqui, então, o que nós temos? Nós começamos a ter trabalhos, veja aqui que a partir mais ou menos de 2017, de grupos que tentam encontrar pacientes que sejam mais homogêneos do ponto de vista ali do grupo amostral. Então, a grande maioria dos estudos acaba colocando os pacientes de estádio 2, né, como o padrão mais homogêneo. Outros acabam trabalhando com os pacientes de estádio 3, mas o estádio 2 é mais comum encontrar estudos com essa avaliação, provavelmente porque tem mais pacientes. Então, aqui ele avaliou 30 casos de 2011 a 2014, e aí ele também avaliou diferentes fatores prognósticos, mas o único fator prognóstico que eles encontraram foi a mitose. Então, aqui tem um ponto importante. O cutoff de mitose que foi proposto no trabalho foi de 11. Então, pacientes que têm um número menor do que 11 mitoses têm um prognóstico maior. Aqui uma média de 292 dias de sobrevida. Mas qual que é a grande questão aqui importante? Só tem um estadiamento específico, eles só avaliaram pacientes de estádio 2, e o grupo de animais com essa sobrevida, apesar dele ter 30 pacientes, é de 9. Então, pensando que você vai ter um grupo que tem 21 versus 9, 9 é um N muito pequeno para dar uma força estatística. Então, se tratando de um estudo retrospectivo, pode ser uma amostra viciada e não representativa. Tanto que esse estudo foi publicado em 2017 e não houve posterior validação desse índice mitótico. Exatamente porque é um trabalho com um grupo amostral pequeno, ele, apesar de tentar ser homogêneo, incluindo só pacientes do estadiamento 2, ele realmente tem um número amostral muito pequeno quando a gente compara os dois grupos que ele apresenta. Aí, posteriormente, aqui vem outro trabalho do Gianni Modiano. Como eu comentei, ele trabalha muito com hemangiosarcoma. Então, ele trouxe um estudo bem interessante, que ele fala sobre aí, a patobiologia do hemangiosarcoma em cães. E ele trouxe aqui a questão dos subtipos histológicos, né? Divisão em capilar, cavernoso e sólido. E aí ele mostrou que, na verdade, ter essa diferenciação nesses subtipos histológicos não tem valor prognóstico. Então, não faz a diferença para o paciente se ele tem hemangiosarcoma capilar, cavernoso ou sólido. Então, diferentes estudos também tentaram mostrar isso e, de uma forma geral, não foi um fator muito forte. Então, aqui só para vocês verificarem como seria, né, essa divisão, o capilar e o cavernoso, eles seriam subtipos que ainda são muito próximos do que seria uma célula endotelial. Então, eles chegam a fazer estruturas vasculares onde tem uma grande quantidade de hemácias no seu interior. Enquanto o subtipo sólido, ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma massa compacta de células, né, que é chamado de um arranjo sólido, onde ela não forma essas estruturas. Então, diferentes estudos tentaram fazer o quê? Classificar isso daqui como tumores bem diferenciados versus tumores que seriam pouco diferenciados, que seria o sólido, certo? Porque ele não faz essa estrutura vascular. Mesmo fazendo essa diferenciação, né, agrupando esses tumores para ficar dois grandes grupos, nós ainda não temos trabalhos que mostram força estatística aí desse achado. E aí, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do trabalho que nós realizamos, porque, por incrível que pareça, ele praticamente é o único trabalho publicado até hoje no hemangiosarcoma que fez alguma avaliação prognóstica em um paciente, né, no grupo de pacientes, na verdade. Então, isso é muito curioso, porque, considerando a importância do hemangiosarcoma, realmente nós temos poucos estudos. Nesse estudo, o que nós fizemos? A Juliana Rosolém, que foi minha aluna de mestrado, ela fez uma meta-análise de toda a literatura, procurando tudo que já tinha sido publicado na veterinária até o ano de 2018 e 2019, quando ela entrou no mestrado, para tentar fazer uma identificação de marcadores prognósticos. E ela encontrou que tinham estudos que tinham avaliado o Claudin 5 ou Claudina 5, o PSMA e o KI67
em amostras de hemangiosarcoma, mas sem associar essa expressão com sobrevida. Eram estudos que só avaliaram em amostras de pacientes que vieram a óbito, ou seja, amostras de necrópsia, ou eram estudos em cultivo celular. Mas ela encontrou esses marcadores previamente testados no hemangiosarcoma, certo? E ainda o KM7, por incrível que pareça, considerando a importância dele na proliferação celular dos diferentes tumores, nenhum estudo prévio até esse momento tinha utilizado aí uma avaliação de KM7 no hemangiosarcoma. Então, a Juliana avaliou diversos fatores clínicos, patológicos associados à sobrevida para tentar identificar algum que fosse prognóstico. Então, ela avaliou os subtipos histológicos, que não teve nenhuma importância prognóstica no nosso estudo, então não teve valor prognóstico. Ela ainda estudou o grau de diferenciação, bem diferenciado versus pouco diferenciado, mas também não teve valor prognóstico. No entanto, quando nós avaliamos aqui, eu até coloquei esse gráfico que é interessante, o estadiamento teve diferença aqui prognóstica. E no nosso caso, nós tivemos um grupo amostral de pacientes de estágio 3 muito grande. Então, se vocês observarem aqui, os pacientes de estágio 1, aqui, só para vocês entenderem, onde tem cada um desses pontinhos, são pacientes que estão vivos na curva de sobrevida. Então, cada pontinho desse indica um paciente. Cada caída da curva também indica um paciente, ok? Então, vocês veem que estágio 1 e 2 se cruzam aqui, inclusive a curva que não tem fim, porque esses pacientes de estágio 2 estão vivos, né? Não teve aqui um limite ainda, eles foram até o momento do estudo estavam vivos, e no estágio 3 você vê que tem realmente uma curva decrescente. E aí, quando nós separamos as amostras apenas em metastáticas e não metastáticas, considerando metastática aquela que tinha uma metástase à distância, você vê que realmente tem uma diferença infinita de sobrevida. Veja que todo esse grupo de pacientes daqui são esses daqui. Então, traz uma questão. O estadiamento, ele é importante porque ele inclui a metástase, mas o que puxa a força do estadiamento, efetivamente, é a presença da metástase. Então, a presença da metástase ao diagnóstico para os pacientes, ela é realmente muito importante. E, obviamente, nós traduzimos essa importância como estadiamento. Então, reforçando que o estadiamento, ele é importante. E aí, a Juliana, ela também testou diferentes marcadores. E um deles foi o KM7. Então, o KM7 é um marcador de proliferação muito importante. Então, quando a Juliana estudou, ela pegou no grupo amostral dela, que foi de 53 animais, então não é um grupo amostral assim enorme, né? Também não é muito pequeno, ele é relativamente razoável. Na nossa estatística de poder, nós precisaremos de pelo menos 40 pacientes, então nós conseguimos 53, que foi um número aí maior. Então, o que a Juliana fez? Ela pegou e identificou um cutoff de 16%, né, de células positivas para o KI67 com relação com a sobrevida dos pacientes. Então, o que isso significa? Quando o paciente tinha mais de 16% de células positivas, a sobrevida era pior do que quando ele tinha menos de 16% de células positivas. Ou seja, o paciente que tem menos de 16 tem uma sobrevida muito maior. E só para vocês entenderem, nosso grupo amostral, nós tínhamos pacientes submetidos apenas à cirurgia, pacientes submetidos à cirurgia e quimioterapia e pacientes que o tutor recusou tratamento. Então, o que aconteceu? Nós não misturamos os pacientes. Nós fizemos a avaliação separada. Por quê? Nós consideramos um viés juntar aquele paciente que fez quimioterapia após a cirurgia com aquele que fez só cirurgia. E o que é interessante, nos dois grupos amostrais, então no paciente que fez só cirurgia e no paciente que fez cirurgia com quimioterapia, de maneira independente, o KM7 foi fator prognóstico, com uma separação das duas curvas. Então isso é bem interessante. Então, se vocês observarem, os pacientes que têm o que nós chamamos de KI baixo, que é abaixo de 16%, têm uma sobrevida maior do que aqueles pacientes com KM7 alto, que é acima de 16%. Certo? Então, parece que o KM7 pode ser um fator importante. Outro fator que nós estudamos foi o PSMA. O PSMA é um antígeno prostático de membrana específico, né? Então, ou seja, ele deveria expressar na membrana das células prostáticas, mas por algum motivo ele expressa na célula endotelial. E o Timothy Fan, o grupo dele, estudou nos pacientes com hemoperitônio o PSMA. O que eles encontraram de maneira bem resumida? Quando você colhe a amostra da efusão, ali abdominal, sanguinolenta, se você dosa o PSMA, ele identificou um cutoff de PSMA que identifica que aquilo é um hemangiosarcoma. Mas, assim, você pensa no paciente com hemoperitônio, ele vai chegar lá, né, obviamente, com a cavidade abdominal cheia de sangue, ele tem uma ruptura.
Então, é pouco prático você querer colher esse sangue e mandar para o exame para saber se é hemangiosarcoma. O paciente normalmente vai para a laparotomia. Então, esse achado dele não teve muito avanço na literatura nos anos seguintes. O trabalho dele é de mais ou menos 2015. E aí, o que aconteceu? De uma forma geral, ele tentou, então, associar o PSMA com a sobrevida e encontrou que os pacientes que tinham uma sobrevida menor, ou desculpa, tinham o PSMA em baixa concentração, tinham uma sobrevida maior. Então, trouxe uma certa importância do PSMA relacionado à sobrevida. Então, a Juliana também aplicou isso no grupo dela. E nós tivemos um achado bem interessante. Então, o que aconteceu? Nos pacientes que foram submetidos só à cirurgia, os pacientes que tinham o PSMA baixo tinham uma sobrevida maior. Quando o PSMA era maior do que a média, a sobrevida era menor. Mas quando o paciente foi tratado com a quimioterapia, houve a inversão desse resultado. Então, aqueles pacientes que têm o PSMA baixo, eles, teoricamente, após a quimioterapia, têm uma sobrevida menor. Ou seja, os pacientes que têm o PSMA alto têm uma sobrevida maior após aí a quimioterapia, certo? Então, esse é um achado curioso, mas lembrando que eu tenho aqui um grupo de pacientes com 14 amostras e pacientes que foram submetidos aí a diferentes tratamentos. Como a Karen comentou, nós tivemos diferentes protocolos, a maioria deles baseando no uso da doxorubicina de alguma forma, mas aqui é um grupo bem heterogêneo. Então, nós consideramos que o PSMA ainda não é um marcador tão forte como o prognóstico, visto que nós tivemos esse resultado aí um pouco ambíguo. E, por último, nós verificamos que a Claudina 5 ou Claudin 5 não tem relação com o prognóstico, mas é muito curioso porque ele marca de maneira muito específica a sala endotelial. Então, ele poderia ser um marcador diagnóstico. Observem aqui um padrão sólido, um padrão cavernoso e capilar. Você vê que a Claudina 5 ou Claudin 5, ele marca certinho, veja aqui, ó, a célula endotelial. Onde não é célula endotelial neoplásica, ele não marca. Então, ele poderia ser potencialmente um marcador diagnóstico para aqueles tumores mais indiferenciados, mas ele não tem relação aí com o prognóstico. Então, pensando em questões importantes e fazendo uma análise crítica do nosso próprio trabalho, que isso é muito importante, o nosso KMA7 parece ser muito interessante, a nossa proposta, mas a Juliana, ela pegou a lâmina de imunistoquímica e ela contou 1.000 células no total, células positivas e negativas. Ela fez isso porque, do ponto de vista de pesquisa, é uma metodologia muito robusta. Mas imagina na prática um patologista lendo de uma amostra 1.000 células. Isso é pouco prático na rotina. Então, apesar desse cutoff ele ser interessante, ele teria uma aplicação um pouco distante no sentido de dar trabalho nessa avaliação. Mas, independente disso, seria muito importante que algum grupo, independente do nosso, fizesse a mesma avaliação e achasse o mesmo resultado, como uma validação independente. Então, como o nosso trabalho é muito recente, ninguém realizou ainda essa avaliação. Espero que alguém faça. Em relação à contagem de KMA7, como nós contamos 1.000 células no total entre positivas e negativas, eu peguei as positivas sobre as negativas, a Ju fez essa contagem, obviamente, veja que é muito difícil fazer esse tipo de contagem. Então, realmente é algo que é muito complicado de ser aplicado. Por isso, nós pegamos agora, isso é algo que nós estamos realizando nesse momento com uma aluna de iniciação científica, ela está pegando essas mesmas amostras, ela está aplicando uma forma mais prática de contar o KMA7, que poderia ser aplicada na clínica, então ela vai pegar essas mesmas amostras com esse novo score e ela vai determinar se esse novo score mais prático, ele também tem relação com a sobrevida, porque se ele tiver, nós vamos pegar um segundo grupo independente e tentar validar um score de KMA7 que seja mais prático na clínica, na aplicação clínica. Ainda, pessoal, vale a pena falar que nosso estudo ele é baseado em amostras retrospectivas, lembrar que isso é um ponto importante nos estudos, e ainda, apesar de nós termos 53 animais, não é um número muito robusto. Seria mais interessante um estudo com um número maior de animais, para que a gente tenha uma força estatística aí importante. E visto isso do hemangiosarcoma esplênico, basicamente é isso que nós temos, o estadiamento e talvez um KMA7. Quando nós falamos do cutâneo, praticamente tem pouquíssima informação na literatura, ou quase nenhuma. Se eu não me engano, no PubMed tem em torno de 5, no máximo 6 trabalhos. Com isso, tem dados pouco consistentes na literatura, e os que têm pouca associação com sobrevida. Eu vou passar para não me delongar, porque já está dando meu tempo. Ó, vejam aqui. Então, esse trabalho
Ele é um trabalho da Paola Roccabianca, que é uma patologista muito conhecida, muito famosa, assim como o Giancarlo Avallone. Ele também é muito conhecido, um grupo italiano muito forte na avaliação de fatores prognósticos. E eles fizeram aqui a identificação histopatológica de critérios para o diagnóstico e tentaram também fazer avaliação prognóstica de pacientes com hemangiosarcoma cutâneo. Mas eles, infelizmente, não encontraram aí nenhum marcador, na verdade, nenhuma alteração clínico-patológica associada com a sobrevida. Aqui nós temos um trabalho brasileiro, também de um grupo, se eu não me engano, a professora Bacarense da Universidade de Londrina, da UEL, que ela trouxe aqui um trabalho bem interessante de 2019, que ela fez uma associação de diferentes biomarcadores, então, fator 8, COX-2, VEGF, PCNA e caspase-3, aí com a sobrevida de pacientes com hemangiosarcoma cutâneo, mas infelizmente ela não encontrou nenhuma associação prognóstica, então nem dos dados dela, de todas as avaliações, teve correlação com sobrevida, então deixando a gente ainda com falta, né, desses marcadores. E aqui, provavelmente, é um dos estudos que nós temos algumas informações que elas ainda são aplicadas hoje na rotina, que é o quê? A avaliação de 25 cães em um estudo retrospectivo em relação ao hemangiosarcoma cutâneo. Então, esse estudo, ele fez o quê? É o estudo clássico que fez uma divisão em estágio 1, 2 e 3 do hemangiosarcoma cutâneo, considerando esse dermal, esse na região de hipoderme, sendo a tradução, e aqui a músculo invasivo, fazendo infiltração muscular, e veja que eles optaram por agrupar os pacientes 2 e 3 devido a um número muito pequeno de amostras se segregasse em 1, 2 e 3. Então, ele tinha 9 pacientes no estágio 1 e 16 no estágio 2 e 3 juntos. Ele não mostra quanto tinha no 2 e quanto tinha no 3. Então, o que ele mostrou? Ele mostra que a localização dos tumores varia, mas que o estágio 1 acontece em locais diferentes do estágio 2 e 3, então tem um certo agrupamento dos tumores de estágio 2 e 3 para se localizarem aí, por exemplo, em relação de membro, inserção de cauda, bolsa testicular. E eles mostraram que os tumores de estágio 1, eles podem, inclusive, ser realizada uma ressecção marginal, que o prognóstico é bom, enquanto os tumores de estágio 2 e 3 é necessária a cirurgia com margem ampla, mais a quimioterapia para esses pacientes, certo? Então, observando aqui como vocês podem ver, os pacientes de estágio 1, eles têm uma sobrevida maior do que o 2 e 3. Então, veja que realmente os pacientes de estágio 2 e 3 acabam mesclando nessa curva. Então, eles não sugerem separar esses pacientes. Mas é importante lembrar que é um grupo amostral muito pequeno. Então, basicamente, para o hemangiosarcoma cutâneo, é isso que nós temos de fidedigno e descrito na literatura, que é uma informação ainda muito genérica. E para o cardíaco, que eu tentei encontrar alguma coisa, eu não achei nenhum estudo do hemangiosarcoma cardíaco. Nós temos basicamente relatos de caso isolado, o que dificulta nós encontrarmos algum fator prognóstico aí específico. Então, como conclusão, para não me delongar mais, então, apesar da importância clínica do hemangiosarcoma, existem poucos fatores prognósticos aplicados na rotina. Eu acho que isso não é, né, nenhuma surpresa, até por isso o título foi proposto, esse título dessa palestra, é que realmente nós temos aí poucas informações e, se nós formos pegar de consistente de informação de literatura, nós temos que o estadiamento ele é um fator prognóstico, onde pacientes em estágio 3 têm o pior prognóstico, e o KM7 ele é um potencial marcador. Eu coloco como potencial marcador porque eu sou suspeito em falar, porque é o trabalho do meu grupo de pesquisa. Mas nós acreditamos que o KM7 ele possa ser um marcador independente, porque no nosso estudo nós fizemos uma análise multivariada, além daquelas univariadas que eu mostrei para vocês, e o KM7 continuou, mesmo na multivariada, como fator prognóstico. Então, eu acredito que ele realmente possa ser importante. Então, eu gostaria de agradecer a todo o meu grupo de pesquisa, a Unip, a Unesp e a FAPESP, que sempre está financiando aí as nossas pesquisas. Eu só gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Renata Sobral e ao doutor Felipe Sueiro, que ajudaram muito nesses estudos que eu tenho de hemangiosarcoma, com amostras e pacientes. E, mais uma vez, eu agradeço o convite do professor Andrigo. Excelente, Cadu, muito obrigado. Fechando com chave de ouro, né, essa